Boa noite, estamos ao vivo, live Cleverson Vale, de segunda a sexta, sempre trazendo um convidado para agregar um valor aqui na nossa live. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos conversar com o pastor Carlos Jones, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, São Paulo, e ele vai falar sobre as práticas ministeriais, aquilo que ele está exercendo neste momento de pandemia. Nosso convidado já chegou, nós vamos chamá-lo. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastor Cleverson do Vale. Que alegria falar com o irmão, uma experiência de grande honra, alegria participar da sua live. Prazer é todo meu e eu quero agradecer ao pastor por ter aceito o nosso convite para participar dessa live, disponibilizar um pouco do seu tempo aí, para trocarmos aqui algumas conversas a respeito desse momento, esse momento diferente que estamos vivendo, né, pastor Carlos? É verdade, bem diferente. A bem da verdade, parece que nós estamos um pouco perdidos, né? Sem saber muito bem o que fazer. Fazemos alguns ensaios, alguns testes de laboratório para ver se funciona, né? É que, na realidade, nenhum de nós passamos por isso, né? Ninguém tinha nascido ainda quando aconteceu a peste negra, a pandemias passadas, né? Tudo isso é novo para nós. Então, eu Correto. nunca tinha pastoreado numa pandemia. É a É primeira verdade. vez. Inclusive, eu estava lendo um artigo do Lourenço, agora há pouco, do Jornal Batista, está Sim. chamando a nossa geração de geração Covid-19, né? Olha aí, vamos entrar para a história, né, pastor Carlos? Uma geração Covid-19. Nossos Você sabe, netos, nossos bisnetos vão falar, meu avô foi pastor da geração Covid. é verdade. Você Mas, sabe de uma pastor, coisa? muito obrigado pela... Há cerca Pois não. de 20, 30 anos atrás, nós falávamos sobre a nova safra de pastores para o século XXI, como será o século XXI, como será a igreja do século XXI, os desafios, não é? Mas ninguém falava em pandemia na época. Parece que nós somos uma geração de pastores realmente que foi trabalhada para enfrentar esses desafios, trabalhada por Deus, porque nós não esperávamos, né? Situação É inusitada. verdade. Louvamos a Deus pelas pessoas que brilhantemente investiram na tecnologia e Verdade. deixaram aí um caminho facilitado para nós pastorearmos as nossas ovelhas através da internet, virtualmente, nesse momento necessário, né, pastor? É verdade. Deus levantou muitos homens. Deus usa quem Ele quer, não é, pastor Cleverson? E nós não devemos ter medo, receio de usar aquilo que é útil para a edificação da igreja, para a conquista de vidas, para o reino de Deus, e principalmente, se vai glorificar ao Senhor, por que não usar, não é? E Com praticamente nós certeza. estamos aí à mercê da tecnologia hoje, não dá para fugir disso, não é mesmo? Aconselhamento virtual, cultos virtuais, orações virtuais e lives como essa, né? E tudo É isso verdade, verdade, devido à pastor. pandemia. Se não fosse a pandemia, não teria esse momento assim. Hoje, essa semana entrevistei o professor Marins, ele é Sim. antropólogo, consultor de empresas. O pastor conhece ele, né? Há Ele dois tem dias programa de atrás você o TV. entrevistou, não é isso? Terça-feira. Uhum. E ele Sim, estava sim. dizendo, num dos seus programas de TV, que essa pandemia, ela, ela nos dá algumas lições, ela nos deixa algumas lições. Por exemplo, o grande, a pessoa que trabalha nas empresas, o gerente, o diretor de empresa, não vai precisar mais de viajar, fazer viagens longas para uma reunião, gastar hotel, passagem de avião, despesa em hotel, para conversar. Ele pode fazer virtualmente. Então, É isso verdade. ajudou. Isso ajudou. Nossas É reuniões verdade. da diretoria da igreja,
não é? Às vezes o pessoal, não, Você, não tem que chegar, pastor, tem que pegar o carro nesse trânsito de São Paulo, aí no caso de vocês aí em São Paulo. é Ah, verdade. agora não, Pastor Cleber, facilitou, inclusive ontem à melhor de noite eu tive tudo. uma experiência um tanto quanto interessante. Eu recebi 3 líderes da igreja. Nós estamos fazendo aquisição de uma propriedade numa comunidade aqui de São Paulo, Paraisópolis, para organizar uma igreja batista, Boas Novas, né? E quando eles chegaram no gabinete pastoral, uma mesa que geralmente nós usamos para a reunião da diretoria não estava lá, né? E alguém disse assim, mas pastor, cadê a mesa que serviu para as nossas reuniões? Falei, mandei retirar porque não podemos ter aglomeração no gabinete pastoral. Tudo mudou, né? Mas, pastor, Sim. eu tenho que apresentá-lo. Além das pessoas que estarão ao vivo aqui conosco, essa live fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Quero apresentá-lo aos nossos convidados. Pastor Ok. Carlos Jones Benites, deixa eu ver se eu pronuncio certo. Schildt, como que fala? Schildit. Ô, rapaz, você tá bom no alemão, Tá hein? vendo? Schildit. Isso. É natural do estado do Mato Grosso do Sul, consagrado ao Ministério da Palavra em 20 de agosto de 1989, é o pastor titular da Igreja Batista do Brooklyn desde 22 de dezembro de 2002. Casado com Correto. Giselda, receberam de Deus 2 filhos, Lucas, Jales e Felipe, Jales mesmo, né? Isso. E outra é Felipe Jules. Outro é Felipe e Jules, Jules. Jales e Jules, ok. Correto. Nome Formado em composto. Teologia Pastoral pelo Seminário Teológico Batista Ana Wollermann, lá em Mato Grosso, né, pastor? Mato Grosso do Sul, Seminário sim. Mato Grosso do Dourados. Sul. Bacharel em Teologia com concentração e aconselhamento pastoral pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Graduado em Bacharel em Teologia pela FATIM, Faculdade de Teologia Integrada, reconhecido pelo MEC. Pós-graduado em Psicologia Pastoral pela Unifil, Centro Universitário de Filadélfia, reconhecido pelo MEC. Mestrado em Teologia pela Etnia, Faculdade de Teologia de Estudos Socioculturais. Mestrando em Ciências da Religião na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugal. Esse mestrado é à distância? É o Tratado de Bolonha, Brasil, Portugal. Fizemos aqui no Seminário Batista Regular, depois você defende a tese em Lisboa e você registra o seu diploma aqui no... Primeiro você carimba o diploma lá e registra ou na PUC aqui ou numa universidade federal. Mas tem que ir lá. Não pode, Tem que não ir é lá, feita de... Tem tem que que ir ir lá, lá, ok. defender a Uhum. tese. Uhum. Defender a tese. Eu fiz Muito sobre o bem. desenvolvimento de uma instituição religiosa. Eu fiz um estudo de caso da Igreja Batista do Brooklyn, lá. Peguei o desenvolvimento natural de uma igreja, né? O Christian Schwartz, né? E uma excelente modelo de igreja, né? Então fiz umas Certo. observações ali. Muito bem. Depois eu gostaria de conhecer a sua dissertação de mestrado, Ok. se pastor puder. Não, não virou livro ainda, né? Não se tornou livro, não. Não, não, não. Ok. Pastoreou no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Tem exercido funções, né, e atividades de relevância na denominação batista, como orador oficial, preletor, conferencista em diversos eventos denominacionais. Ocupou várias vezes a presidência da Associação das Igrejas Batistas e de Convenção Batista e do Conselho de Planejamento e Coordenação, Ordem dos Pastores Batistas, Conselho Administrativo de Seminário, membro de diretorias e grupo de trabalho de reestruturação denominacional, participação em gerenciamento de projetos, missionários e educacionais, apresentador do programa televisivo Doce Paz, pela TV Doce Palavra. Paz. Essa TV Isso. é de Campinas, TV Não, Globo. essa TV era aqui onde era a antiga Rede Globo, aqui no Minhocão. O deputado Fausto Rocha era o seu Fausto Rocha. diretor, né? Isso. E foi por um período de tempo, mas hoje praticamente ela não existe mais, né? Eu perguntei porque o Fausto Em Rocha morava em Campinas, Campinas, né? é Mas verdade. a TV era aqui. A TV era Era aqui aqui em São em Paulo, São Paulo, São Paulo. E a Barra também no Funda, programa radiofônico Encontro com Deus. Colunista em correto. periódicos da Denominação Batista e de jornais seculares e regionais. Na área de educação teológica, atuou nas instituições
Seminário, Faculdade Teológica Batista Paulistana, Faculdade Teológica Batista do Grande ABC e Faculdade Teológica Batista Ana Wullerman. É o presidente do Conselho Geral da Faculdade Evangélica de São Paulo. Hoje, hoje a faculdade sede evangélica não tem mais, é a FEBAT, que mudou para Seminário Batista Paulistano, que funciona na Igreja Batista do Brooklyn. A sede é aí no Brooklyn. É isso, por causa das exigências do MEC, mas tirou o nome de faculdade e mudou para seminário. Okay. Temos 56 alunos, 56 alunos fazendo teologia, mais ou menos. Muito bem. É o mesmo que o pastor Reginaldo foi diretor numa época, não? O Reginaldo foi diretor da Faculdade Teológica Batista Paulistana. Depois eles fecharam a Faculdade Paulistana, que era da Associação Sudocap, não é? E com o tempo nós abrimos a Faculdade Evangélica, não é? E com o MEC, como fecharam a faculdade, nós abrimos então o Seminário Batista Paulistano. Não tem nada a ver com a faculdade anterior. Então não tem reconhecimento pelo MEC, é só... Não, curso livre, pastor. Mas todos os professores têm mestrado e doutorado, mas isso ajuda muito. O nível teológico do curso é alto, mas... Excelente. Reconhecido pela Bibete, pela Aetal, tudo, né? Então... A fins de ministérios mesmo, igrejas locais ou Correto. Também professores na área acadêmica, né? Sim, e funciona muito como uma escola de líderes para os membros da Igreja Batista do Brooklyn, lá. Há igrejas que têm o seu centro de formação de liderança. A nossa igreja, então, tem um seminário onde nós capacitamos, treinamos a nossa liderança local, né? Então é uma benção. Pastor já está há 18 anos aí no Brooklyn. 18 anos, pastor Cleverson. E cada ano é uma aprendizagem. E digo para você, todo final de semana tem que tirar um coelho da cartola, depois de tanto tempo. É o ministério do pastor ou antes o pastor ficou mais de 18 anos na outra igreja? Não, na verdade, eu fui seminarista do Brooklyn no tempo de faculdade teológica, trabalhando em uma frente missionária na região do Valo Velho, não sei se você já ouviu falar. E nós organizamos aquele ponto de pregação em igreja, a Igreja Batista Filadélfia. O Brooklyn pediu minha consagração e fiquei pastoreando lá nessa Filadélfia. Depois fui convidado para suceder o pastor Sebastião Custódio de Oliveira Neto, grande amigo seu, que era auxiliar aqui no Brooklyn, não é? Então, pastoreei como pastor auxiliar por 2 anos na área de evangelismo, missões e juventude na época. Encontrei a minha esposa aqui no Brooklyn, casei e recebi um convite para ir para o Mato Grosso do Sul, minha terra. E lá pastoreei a primeira igreja batista de Fátima do Sul por 10 anos. Quando o pastor Rivas Lopes Bretones pediu a sua jubilação, a Igreja Batista do Brooklyn me convidou para ser pastor auxiliar, pastor adjunto, com vistas a assumir o ministério titular da igreja, o que aconteceu com a jubilação do pastor no dia 22 de dezembro de 2002. Ele entregou o pastorado e eu fui, então, colocado como pastor titular. Tomei posse como pastor titular. É interessante, a Igreja Batista do Brooklyn, Cleverson, ao longo desses 60 anos que completamos no dia 1º de maio, sem festa por causa da quarentena, né? Ela teve, nos primeiros 2 anos, o pastor Henry P. Cook, né? Foi um missionário norte-americano. O Rivas era seminarista, foi consagrado e assumiu o pastorado da igreja. Foi o segundo pastorado mais longo do estado de São Paulo, ficando 40 anos, mais 2 como seminarista, 42 anos do pastorado do Brooklyn. Eu também fui seminarista, assumi a igreja e estou há 18 anos no pastorado dessa igreja e graças a Deus a igreja nunca ficou um dia sem pastor. 60 anos com apenas 3 pastores. É uma bênção de Deus, realmente, viu? É uma igreja amorosa, pastor Cleverson, uma liderança madura. Como? O Rivas já é falecido. Faleceu em 2012. Aos 84 anos de idade. José Bretones é vivo ainda? José Bretones Júnior, irmão dele, ele está em Amparo, é viúvo, né? Foi um missionário de missões estaduais.
Uma benção, José Bretoni. Ele Evangelista, que foi ganhador o de tempo almas, de viu? Serra Negra? Não. Esse mesmo, esse mesmo. Uhum. Serra Negra, Amparo, aquela região ali. A família Bretones é muito conhecida no meio batista, né? É verdade, é Contribuiu, verdade. contribuiu muito com a nossa denominação. Ah, Sim. esse nome, pastor, sobrenome é estrangeiro, vem de onde? Na verdade, Benítez é espanhol, não é? E o meu pai, É, ele era alemão, não é? Filho de alemães. E o meu alemão. avô, ele veio para o Brasil, eu digo para você, no início da antes da Segunda Grande Guerra Mundial. O Uhum, Schildit, Carlos Schildit, tem o mesmo nome dele, praticamente. uhum. E por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele simplesmente desapareceu. É um mistério, ele sumiu, como se tivesse sido Salvo. arrebatado, não era um homem Salvo. crente. Uhum. Então, vem por parte do meu avô, Schildit significa escudo, né, em alemão, né? Esse é o significado. E então é uma família, o Schildit é muito forte no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Então tem vários ali que Maria são luteranos, né? De formação protestante, batistas Tem mais deve ter uns pastores 10 ou 12. tem mais pastores na família ou não? Pastor, na minha família, graças a Deus, eu tenho mais dois irmãos que são pastores. Pastor Uhum. Hudson Joffer, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Maracaju. Ele tem 32 anos de ministério pastoral. Foi pastor na Uhum. Memorial de Campo Grande, foi pastor na Primeira Igreja Batista de Aparecido Taboado e hoje é pastor na Igreja Batista Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Tem o pastor Richard Jules, ele é pastor da Igreja Batista Memorial de Campo Grande, bem no central, uma igreja grande, não é? E Uhum. de maneira que os meus três irmãos, hoje eu tenho um outro irmão que faleceu, né, acidente automobilístico, mas toda a família é salva pela graça e misericórdia de Deus, né? A minha mãe é uma mulher de oração, pastor. Orava muito Amém. pelos filhos. Uma mulher simples, mas uma mulher que dobrava o joelho pedindo pela conversão dos filhos. Eu mesmo sou Uhum. resultado de orações, né? No dia que eu Uhum. aceitei a Cristo, eu me lembro muito bem, não sei se você já ouviu falar do pastor Gutenberg Rodrigues, foi pastor em Campinas, São José dos Campos, ele que me levou Já a ouvi falar. Cristo. E quando eu Uhum. aceitei a Cristo, ele disse, graças a Deus, porque o Carlos Jones, o filho da irmã Cida, está aceitando Jesus nesta noite. Tá vendo, irmãos, como que vale a pena nós orarmos? Aquela igreja orou por 2 anos pela minha conversão. A Igreja Olha só. Batista Memorial de Campo Grande. Hoje meu irmão é pastor, né? Eu sou resultado de orações. Eu louvo a Deus por essa bênção, né? Oração O funciona. pastor se converteu, já era jovem ou Eu ainda adolescente? tinha, pastor, eu tinha 16 anos de idade. Dia 16 19 de anos. março de 1981. Lembro muito bem o dia, Olha né? aí. E aconteceu uma coisa interessante. A minha conversão e a chamada para o ministério foi algo assim muito natural, espontâneo. Eu senti uma grande paz no coração, aquela convicção da vontade de Deus. Tanto é que 6 meses depois de convertido, eu queria ir para o seminário para me preparar para ser um pastor. Uhum. E muitas pessoas não entenderam isso e fizeram uma assembleia daquele tempo na Memorial de Campo Grande para decidir se um jovem neófito que não havia sido discipulado ainda poderia ir para o seminário para se preparar para o ministério. E eu fui para o seminário com 17 anos de idade, com 8 meses de convertido. Muito bem. Olha aí. E Deus, é a graça e a Ah, misericórdia de Deus. Né? eu tenho um amigo que foi sua ovelha aí por um tempo, foi seminarista, hoje é pastor no Nordeste, o Noé. Noé. O Noé, 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 Esse Noé é o firme onde na está hoje? palavra. Onde Noé, está hoje? ele está em Orocó, isso mesmo, do No- Pernambuco, é, não é? É pastor de uma Pernambuco, né? congregação, missionário. Ele foi Uma membro da benção, igreja Noé. que meus pais eram membros lá em Mariporã, e eu Sim, conheci ele lá. Conheci ele lá, peguei amizade. Depois ele foi para o Brooklyn, foi seminarista aí, né? isso.
Os filhos deles são membros aqui da nossa igreja Avasti, que está na Missão Batista Underground, que é uma frente missionária do Brooklyn, e o Gideon, que é membro da igreja aqui, uma bênção, também casado Mas com continua Juliana. em São Paulo? O Gideon e a Vassi continuam aí? Sim, Não foram continuam embora? aqui. Não, não, permanecem aqui. Eu O lembro Gideon de casou, criança, não é? eu nem conheço mais. Já casaram ou não? Não, né? Já, o Gideon se casou com Juliana. Juliana Carrasco, o sobrenome dela. Mas é uma É benção. parente daquele pastor Carrasco lá? Não, que foi Não, pastor em Paraisópolis? é de Santos, de Santos. Ah, de Santos. Aquele lá é Isso, lá do interior de São Paulo, o Carrasco correto. Val. Pastor, como o pastor chegou a São Paulo? Quando o senhor terminou o curso teológico lá no Ana Wurlema, o senhor já conhecia alguém aqui? Ou foi o próprio pastor da igreja que conheceu o irmão Não, através... Ah, pastor Cleverson, são as coisas de Deus, né? Eu fui para o seminário Ana Wallerman e nesse período eu fazia no passado tinha aqueles institutos bíblicos, né? Com formação ao ministério pastoral. Eu fui fazer o instituto bíblico com formação ao ministério pastoral e também o curso de magistério. Lembra-se do magistério? Tinha a escola lembro. batista também no seminário. Eu fiz o magistério, terminando o magistério, eu concluí o curso de teologia, né, no Ministério Pastoral. E eu sentia o desejo de me preparar melhor para o Ministério Pastoral. Eu me sentia muito incapacitado, eu digo para você, neófito mesmo, né? Cru de Bíblia. Precisava me aprofundar, examinar mais a palavra de Deus. Eu me lembro que o pastor da Memorial de Campo Grande, na época, sucedeu o pastor Gutenberg Rodrigues, foi o pastor Sebastião Neto, que está na primeira de São Caetano. Eu falava para ele do meu desejo de ir para o Seminário do Sul do Brasil ou para a Faculdade Teológica. Ele falou, olha, vá para São Paulo, lá é muito bom. E o Neto me ajudou muito. Eu fiquei na casa dos avós do pastor Neto, os pais do pastor Jonathan, que era da primeira de Campo Grande. Fiquei por uma semana aqui em São Paulo, na casa deles. Eu fiz o vestibular na Teológica, solicitei para ficar no internato, no infernato da Faculdade Teológica, né? E eu fui aprovado, né? E fui aceito. Era o Paulo Stoffer na época, não é? O Deão, o Lourenço era diretor acadêmico e o diretor era o Werner Caixa, não é? Então eu morei no internato da Teológica com Ed Renekiewicz, Davi Amador, uma turminha boa, viu? Deu uma Davi boa safra Amador de é um amigão pastores. nosso aqui de Suzano, Davi Amador. Ah, Davi dos Santos Amador. Foi minha velha na faculdade, pastor. Uma benção, olha aí. que ali é um homem de Deus, rapaz. Meu vizinho aqui, está em Suzano, mora em Suzano e pastoreia em São Paulo, né? É Ah, verdade. então o senhor acho que é de uma turma antes da minha, porque quando eu entrei não era mais o Werner, era o Arthur Gonçalves, o diretor. Arthur O Lourenço Gonçalves, era o sim. Leão. Uhum. É O verdade, é Lourenço era o Leão. verdade. O senhor pegou o Bertoldo Guedes como Deão também, não? Bertoldo Guedes, sim. É o Uhum. Deão firme, terrível. Foi meu Eu professor entrei de em Ministério e 89. Culto. O senhor entrou que ano lá? Eu entrei Eu em entrei 89, em 85. 85. Então é uma turma. 85, 89 você 88, estava. 89 fui consagrado, né? Praticamente saí em Você estava 88 da terminando. Teológica. É, muito bem. Que bom. Então, esse foi a ponte, né? O Neto, pastor Neto. Pastor Neto. E joia. Como que o pastor está trabalhando agora nesta pandemia? O pastor tem ido à igreja ou tem feito trabalho home office? Como que está o seu ministério na prática, pastor Carlos? Pastor Cleverson, na verdade, eu tive uma dificuldade muito grande logo no início dessa quarentena. Aliás, todos nós tivemos muitas dificuldades, porque a despeito dessa situação difícil que o Brasil atravessa, essa crise medonha, né, que deu todos nós de surpresa, no mês de março, no último domingo, antes da quarentena, nós formamos uma comissão de indicações para a nova diretoria estatutária da igreja, que tomaria posse no dia 1º de maio. Aqui o nosso ano eclesiástico funciona de 30 de abril a 1º de maio de cada ano, coincidindo com o aniversário da igreja.
Então formamos essa comissão de indicações e o que aconteceu? Veio a quarentena. A comissão de indicações não funcionou e a nossa diretoria estatutária perdeu os seus poderes, até mesmo junto a instituições bancárias. Imagina a nossa situação. Então nós percebemos isso, nós tivemos que tomar algumas decisões administrativas no que diz respeito a recursos da igreja também, não é? Alocar recursos para outras áreas, e nós só conseguimos realizar uma assembleia extraordinária, virtual, no final do mês de junho. E mesmo assim nós começamos o culto online e suspendemos a assembleia para termos apenas 2/3 dos membros da nossa igreja, porque nem todos participam de culto online, você sabe muito bem disso, né? E nós fizemos uma assembleia extraordinária para a eleição da nova diretoria, com cerca de 160 membros apenas, né? Isso é um desafio, né? Fazer uma assembleia virtual, mas elegemos a diretoria e mandamos a ata para o registro no cartório. Então essa foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade... Qual plataforma? Qual plataforma? Olha, nós utilizamos o WhatsApp para que os membros registrassem ali, e também o YouTube. Só que nós deixamos a transmissão apenas com os devidamente inscritos, né? Nós não usamos o Zoom, outra coisa. Então foi muito bom, funcionou muito bem, viu? Eles só ouviam e viam, eles não entraram no... Eles viam, eles ouviam e eles mandavam sim ou não pelo WhatsApp. O canal do WhatsApp, RG, e dando parecer. Então nós tiramos uma cópia do RG de cada um deles, das mensagens que eles enviaram, juntamos junto a ata da Assembleia e enviamos para o cartório, não é? Então, foi uma experiência inusitada, pastor. Diferente. E na Assembleia o senhor estava, a secretária estava na casa dela, e o senhor na sua casa? Nós realizamos o culto do próprio templo. Uma coisa interessante, pastor, mesmo com essa quarentena, nós nunca deixamos de realizar os cultos online no próprio templo. Sempre tivemos um grupo disposto, né, cerca de 15 pessoas, que se mantém até hoje, não é? Idosos não, o pessoal da faixa de risco não participou em nenhum momento, mas a secretária sim ficou em casa. Ela nos ouvia e ela falava através de um canal que nós utilizamos também, e os membros da igreja já aprovaram uma ata na mesma assembleia também e mandamos para registro. Mas foi difícil, um momento muito difícil. Além disso, não é, pastor? Eu tive que fazer 3 sepultamentos nesse período, pessoas que não morreram de Covid, membros da igreja, pessoas queridas, e um deles eu fui para o sepultamento e recebi um casal do Rio de Janeiro, né? A neta desse membro da igreja, pastor, esposa de pastor também vieram, são parentes da minha esposa, né, também, e o que aconteceu? Eles vieram do Rio de Janeiro, pastor. E eles estavam com Covid e não sabiam. E nós tivemos contato com eles. E eu fui acometido de Covid, minha esposa, meus filhos. Meus filhos não tiveram sintoma nenhum. A minha esposa teve foi leve o dela, mas no meu caso foi moderado. Moderada, mas eu tive que ficar 10 dias em medicamento. Foi muito difícil para nós, né? E Deus ouviu o nosso clamor, nos tirou dessa situação, então nós somos sobreviventes do Covid. Na nossa igreja... Não, como? Não, eu fiquei em isolamento dentro de casa. Inclusive o médico, para sua surpresa, ele recomendou antibióticos e cloroquina. E a cloroquina funciona, viu? Então não é papo furado do presidente. Cloroquina na veia, pastor. Funcionou, viu? Quero mandar um abraço para o pastor Paulo Soria, que está aqui acompanhando a gente. Um abraço aí, pastor Paulo Soria. O Soria é uma benção, rapaz. Esse aí é meu conselheiro, rapaz. Isso aí o nome de Deus. Nome de Deus. Nome de Deus. Um dos pastores mais íntegros que eu já conheci na minha vida, viu?
O senhor faz parte do Clube dos Servos que ele criou ou não? Eu fazia parte desse clube dos servos, eu entrei e saí por 2 vezes, ele insiste para eu retornar, mas o problema é que Torna o lá, clube, lá esses mesmo. servos aí, eles falam muito, hein? Manda mensagem, rapaz. O meu celular fica cheio de mensagem. Eu falei, pastor, eu Fica vou dar um travando, tempo né? aqui que não dá para acompanhar esses servos aí. Os servos falam muito lá, né? São uma Um bênção. abraço, pastor Sória. Um abraço, pastor Cláudio Um também. Que Deus abraço, pastor abençoe aí. Sório, Minha mãe claro. também está aqui acompanhando com a gente. Um Ah, abraço aí que a benção. todos. A minha tia, Salma também. Pastor, então, além dos cultos presenciais, o senhor tem ido à igreja, com um grupo pequeno, Sim. reduzido, Pastor, é o a seguinte, semana, durante a semana, o senhor tem. O pessoal não tem aí ido ao que está, gabinete, né? pastor. Aí só Eu, faz eu home tenho uma office. situação, você falou sobre home office, Hum, muitas pessoas fazendo home office hoje, muitos profissionais. No início da pandemia, era em torno de 8 milhões de brasileiros fazendo home office. Hoje são cerca de 11 a 12 milhões. Né? O que mais se vendeu nessa época foi cadeira para escritório. Né? é, E aqui na minha casa, os meus 2 filhos, o Lucas e o Felipe, os dois trabalham numa empresa de tecnologia, na Oracle, e os dois, cada um em um setor, e os dois estão fazendo home office. Um fica em um quarto, o outro no outro. A minha esposa também trabalha, e home office fica na sala. Então, onde é que eu vou uhum, trabalhar, pastor? Todos os dias eu ia para o meu gabinete, a igreja ah, vazia, então eu nunca deixei, aliás, só nesse tempo que estive enfermo, eu deixei de comparecer à igreja, mas eu trabalhava no meu gabinete o tempo todo. Atendia, fazia aconselhamentos por telefone. É uhum, incrível, pastor, a quantidade de membros da igreja e até mesmo pessoas descrentes da terceira idade que ligavam para a igreja apenas só para bater papo, só para conversar. E era muito bom. Conversava, uhum. lia a Bíblia, orava, um aconselhamento com essas pessoas. Uma experiência inusitada. Hoje eu até faço isso. O povo está carente, né, pastor Carlos? Tá, Eles tá, é querem um negócio, verdade. pastor. Esses dias uma irmã ligou, pastor, eu estou com saudade do senhor. Eu posso ligar quando eu der essa saudade? Eu falei, fique à vontade, liga quando quiser. Pastor tem que Então, estar à disposição, né? sim, sim. O pastor acredita então que pegou o Covid nessa caminhada, a ida da casa à igreja ou não? Não, foi da minha Não. casa porque esse casal veio nos visitar, pastor. Ah, tá. Então, foi Eu não constatado que eles pude. estavam Eles vieram assintomáticos. nos visitar e nós tivemos que Estavam recebê-lo assintomáticos. amorosamente. Como? Hum. Eles estavam assintomáticos. Assim, não, a esposa estava meio resfriada, sabe? Hum. Mas você vai fazer o quê? Me diga uma coisa, se eu for na sua casa, pastor Cleber, eu quero fazer uma visita, quero falar com você um assunto, você vai me mandar embora? É Olha, pastor, eu estou difícil, pastor. isolado aqui, eu sou do grupo de risco, sou diabético, mas esses dias um sargento aqui da cidade falou, quero ir aí. Eu falei, pode vir. Aí ele chegou na porta, eu falei, só que o senhor não vai entrar. Eu falei, fica daí, eu de máscara, ele de máscara. Eu falei, pode falar, porque estou tomando todas as medidas. Ele entendeu. É verdade. Mas olha, Mas, mais de 100 mil pastor, mortos no Brasil, a coisa está séria. Perdemos agora um pastor querido, o Filipe Pereira de Barros, né, lá, é pastor de verdade, é Santos. verdade. Homem de Deus, Então, hein? homem de Deus, pastor dos Estados Unidos por muito tempo, família toda integrada na denominação, o pai dele, o Filipe Barros, né, o Eliezer Pereira de Barros, foi pastor da Igreja Batista Cambuí, em Campinas, muitos anos. Sim, E, enfim, é uma tristeza, mas estamos sujeitos a tudo isso, né, pastor Carlos? é Precisamos tomar verdade. cuidado. E, E e, graças a Deus o pastor já está imune agora, né? Graças à bem, família do Filipe. pastor, eu vou falar para o pastor. Nossa família fez o exame de sangue, que é o que mostra realmente, né? Eu vou te dizer Sim. uma coisa. Por incrível que pareça, os meus 2 filhos deu negativo, a minha esposa deu negativo, e o meu apareceu lá dizendo que eu IgG, ou seja, eu tive, os anticorpos reagiram, expulsaram os vírus e não contamino ninguém e teoricamente eu estou imunizado. Agora não sei por quantos meses, por quanto tempo, né? Eu fiquei Uma... surpreso. Hoje eu ouvi uma reportagem de uma enfermeira
que ela já pegou a segunda vez o coronavírus. Eu não sabia que. Ah, E mas, ela tem que pastor, dois isso meses. aí é o tipo de exame que é feito, viu? E É, às né? vezes a pessoa ela permanece ainda com o vírus por um bom tempo, dependendo cada caso é um caso, né? Mas eu não acredito que ela tenha pegado Contaminado. pela segunda vez, não. Porque pela conversa que eu tenho com os médicos, é quase que impossível pegar uma segunda vez, pastor. É, o médico Não estava sei, né? surpreso, né? Até na reportagem na TV, né? Sim, Que eu ele acompanhei percebeu. isso. Acompanhou, né? Eu achei interessante. E eles estavam surpresos, né? Até o médico falou, isso não é normal, mas aconteceu. Pastor, como que foi, o que o senhor sentia? O que o senhor sentia? Do que? Da Quais sintomas o quarentena? senhor teve? É, da Covid. Não, foi interessante que 2 dias depois de receber esse casal, Sim. eu comecei a perder o olfato e depois o Hum, paladar. E hum, comecei a sentir dores na garganta e espirros. E até hum. espirro, dor de garganta é normal. Agora, É. quando eu perdi o paladar e o olfato, eu disse para minha esposa: Olha, eu não sei como é que é esse corona aí, mas eu acho que eu peguei. Porque tá Hum, assim, assim, assado. Aí liguei para um médico da nossa igreja, nós temos aqui um batalhão de médicos na igreja, e ele uhum. falou: Olha, pastor, vamos fazer o teste, vamos aguardar por 2 dias. Se não melhorar, nós vamos entrar com medicamento. E esperamos um tempo, 24 horas, 48 horas, a bem da verdade, e eu fui ficando mal. Eu tinha dificuldade para respirar, muitas dores no corpo, né? E nos ossos. Lembrei até do Salmo de Davi, né? Sentia dores nos ossos, nos músculos. Tudo. Eu não Uhum. aguentava levantar da cama, pastor. E, na verdade, você sente uma sequidão. Parece que você está secando por dentro. Parece que está desidratado. Essa é a sensação, né? Eu acho que é o E o mesmo que sintoma da dengue, que eu já tive dengue eu também. nunca tive dengue, nada, e foi algo diferente, sabe? Uhum. E o que aconteceu? Nós entramos, foi administrado o medicamento para nós, e interessante que no terceiro, quarto dia do medicamento eu comecei a melhorar. Só que o meu quadro já estava um tanto quanto complicado. Aí permaneceu mais 5 dias de medicamentos, eu fiquei praticamente 20 dias isolado, né? E Uhum. depois desse tempo, um mês depois que eu tive coragem de sair de casa, porque você fica preocupado, né, com contaminação, contaminar alguém, Uhum. né? E praticamente um Uhum. mês e meio depois do segundo domingo de junho, que eu retornei para as atividades da igreja, até para fazer essa assembleia virtual, não é? Mas com todos Uhum. os cuidados, né? Sem ninguém se aproximando perto de mim. Aliás, pastor, não precisa nem avisar o pessoal para não chegar perto do pastor, viu? Olha, eu vou É, dizer uma coisa para você. Há um medo tão grande de pegar que as pessoas se afastem de você. Você já foi discriminado alguma vez? Diga para mim, confesse. Até hoje eu me sinto um sensação pouco terrível. Uhum. discriminado, rapaz. O pessoal olha assim, opa, pegou corona, Mas deixa eu será que ficar está louco. ainda? Não está? Será que contamina ou não ainda, né? É verdade. Pastor, o Ministério Colegiado é formado em quantos pastores aí no grupo? Pastor, hoje nós temos eu, pastor Jean Luque, pastor Rodrigo, pastor Rosildo e o Rafael, ministro de música. Nós tínhamos o Brunão na MBU, que foi convidado pelo pastor Segundinho de Mogi, não é? Ele é um Sim, excelente Mogi. faz excelente trabalho com jovens. Aí nós perdemos o Ele, Brunão. Só que foi ele veio para a primeira. Veio para a para a primeira aqui de primeira. Mogi, né? Isso é um menino muito bom, jovem, mas muito bom. Sim. O que aconteceu? Que quando ele saiu, entrou a quarentena também, e teve o recesso dos cultos. Então, isso aí nos deixou um pouco mais tranquilo no que diz respeito a conseguir um outro obreiro. Mas tem um seminarista, o Ricardo Amaral, que está sendo uma bênção na condução da MBU também, e pretendemos consagrá-lo ao ministério em tempo oportuno, né, que realmente tem dado evidências de um vocacionado, não é? E tínhamos um outro Ela colega continua aqui com a congregação recentemente. de Oi? vocês?
A Oi? MBU continua a congregação aí. É congregação ainda. Tem a MBU e tem a Boas Novas também no Paraisópolis, né? São duas frentes missionárias. Uma tem No mesmo 100. local, no mesma É, favela. é Paraisópolis. verdade, pastor, mas hoje Paraisópolis é uma comunidade de 180 mil habitantes, né? É enorme. Então, nós temos uma frente missionária num extremo da Paraisópolis e uma outra no outro extremo. A Boas Novas trabalha mais com o público, vou colocar assim, com os nordestinos. Tem muitos nordestinos lá. O pastor Rosildo é paraibano. Ele fala a linguagem dos Linguagem dele. nordestinos. É impressionante. Ele é um estilo Noé, assim, sabe? Que gosta de cantor cristão, bem tradicional, e ele Tradicional. Aham. cativa muitas pessoas. A MBU já é mais um trabalho com tribos urbanas, não é? Com jovens, tem alcançado muitos jovens. Então, nós temos cerca de 150 membros da igreja que estão nessas frentes missionárias hoje. Né? Uhum. E nós tínhamos um outro colega aí, pastor, não vou citar o nome dele, até antes da quarentena, vinha fazendo até um bom trabalho, mas nós tivemos uma dificuldade que alguns membros começaram. É aquele negócio, quando o pastor não cai na graça da igreja, às vezes ele cai na graça de uma grande parcela dos membros da igreja, mas não cai na graça de outros, né? E o problema é quando a liderança não está apoiando, né? Então, ele chegou um momento que ele falou, pastor, eu estou saindo, eu tenho divergências com o estilo de liderança da igreja, tudo, eu senti uma divergência comigo mesmo, né? Então, nós respeitamos e ele pediu para sair. Eu tenho uma filosofia de ministério. Eu nunca convido nenhum pastor para queimá-lo, para dispensá-lo. Não é a minha prática. No mundo corporativo, a ideia é assim, nunca convide alguém que você não possa mandar embora. Não é isso que eles dizem? Eu já convido alguém que eu sei que eu não posso mandar embora. Pai de família, íntegro. Então, os que estão comigo, eu acredito que são homens de Deus. Né? São pessoas que estão aí para somar. Né? Então, mas nós respeitamos. Se uma pessoa diz, eu não concordo com a liderança, com a forma da liderança, então nós respeitamos. É Mas não dá difícil para o caminhar. ministério. Não dá, pastor. O ministério colegiado é assim, se o outro pastor está indo bem, glória a Deus, aleluia, né? Que bênção que é o outro pastor. Quando surge um problema no ministério dele, procura o pastor titular, você sabe disso, né? A cobrança vem em cima da gente. E isso é uma situação complexa, né? Aí você tem que cobrar responsabilidades, é difícil. Com certeza. Então, nesse período, os pastores do colegiado cobriram bem aí a sua ausência, né? O senhor estava. Pastor, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja não parou. É incrível. A nossa igreja, cada igreja tem o seu modelo de igreja, vamos colocar assim. Nós não temos assim, um modelo de igreja. Hoje os modelos de igreja funcionam mais ou menos assim. Adquira o nosso kit e faça a sua igreja decolar, não é isso? Eu gosto do desenvolvimento natural da igreja. As 8 marcas de uma igreja contagiante, não é? Nós não trabalhamos com PGs na igreja, pequenos grupos. Não é a cara da nossa igreja, não é? Entretanto, nós temos ministérios. A igreja é dividida por ministérios, e cada ministério de acordo com os dons dos membros da igreja. A coisa mais difícil que tem é você descobrir os dons da igreja, não é? Os dons dos membros. Mas ministério de evangelismo, ministério de missões. Eu gosto de evangelizar, ministério de evangelismo. E temos para cada ministério um ministro, um auxiliar, não é? E a igreja tem muitos diáconos. Nós temos 16 diáconos na nossa igreja. E cada diácono, pastor, ele recebe um número X de famílias da igreja para que ele telefone, se possível visite, e se pedirem cultos, ele vai fazer um culto no lar. Entendeu? É aquele modelo antigo. Então, os diáconos, eles funcionam também como os auxiliares do ministério pastoral.
Funciona assim, eu vou citar para você o diácono Johnston Viana. Eu saí de férias e uma irmã, a irmã Nair faleceu. Ele disse, pastor, a irmã Nair faleceu, fiz o culto de sepultamento dela e está tudo certo, eu não liguei para você porque não queria atrapalhar suas férias. Olha que bênção. Eu falei, pelo menos se eu me avisasse que a irmã faleceu. Então são diáconos que pregam, que participam da vida da igreja mesmo, que estão pastoreando junto com o pastor. Não são pastores, são os oficiais bíblicos, pastor e diáconos, não é? Sim, Então é sim. assim que funciona a Nesse igreja. Então, período, mas deixa eu explicar para o pastor uma coisa. por exemplo, Por exemplo, tem o Ministério das Mulheres Cristãs em Missões, não é? Então tem, por exemplo, a líder, a irmã Bárbara Carvalhais. Então, toda segunda-feira, as mulheres elas se reuniam no templo da igreja para oração, para as reuniões dela, e elas continuaram fazendo essas reuniões através do Zoom. uhum, Toda segunda-feira, às 8 horas, elas fazem. Os jovens têm as suas lives, os juniores e adolescentes as suas lives, praticamente todos os ministérios através das redes sociais da igreja, não é? Agora, por incrível que pareça, o único grupo que não conseguiu se reunir, que se reunia também toda segunda-feira, era o Ministério de Homens da igreja. Os homens parece que têm dificuldade. uhum. A É, evangelização da igreja ficou um pouco prejudicada. Mas tem uma experiência que eu quero compartilhar, se você me permite, pastor. pois não, A por nossa favor. igreja é uma igreja muito voltada para o evangelismo. O Evangelismo Exclusivo Internacional 3 foi implantado pelo Rivas Lopes Bretões aqui nessa igreja. E é uma excelente ferramenta para evangelização. Não é? É por relacionamento, mas é muito bom para a integração. E a minha preocupação nesse tempo de quarentena é que evangelização de púlpito fica prejudicada, integração, classe, por exemplo, dos novos convertidos, como é que você vai integrar, vai batizar essas pessoas? E você não sabe até onde a igreja está realmente alcançando os perdidos. Mas teve uma experiência que me trouxe muita paz no coração, que há cerca de um mês atrás, uma moça ligou para mim, ela estava frequentando a igreja antes da quarentena. Ela falou, pastor, quando é que vai ter batismo? Eu falei, Uhum. por quê? Ah, porque eu quero me batizar, pastor. Eu falei, quando que você aceitou Jesus? Falou, pastor, foi ontem à noite. Eu falei, como assim ontem à noite? É que eu comecei a ir na igreja do Brooklyn, né, antes da quarentena, eu participei de alguns cultos, fui convidado pela uma amiga minha, mas, pastor, eu sonhei esta noite que Jesus estava voltando, o céu se abria, os anjos estavam vindo, e eu fiquei, pastor. E eu não quero ficar. Olha Olha só, aí. pastor, quem é que está fazendo a obra? O Espírito Santo de Deus Uhum. está agindo nos corações. Então, Sim. isso me dá muita paz. Saber que a obra é de Deus, não para. Deus está salvando vidas nesse tempo de quarentena, assim. Embora nós nos sintamos tão limitados, né, de mãos e pés amarrados, né? O senhor chegou a batizar? Não, não. Eu estou com um grupo de 20 Ah, pessoas está para aguardando. batizar. Eu estou O aguardando. pastor Segundo acabou de entrar aqui, ó, o pastor que levou o Brunão para lá. O segundinho, ele tem que me dar algumas explicações aí, rapaz. Esse cabra é bom, rapaz. Ele veio aqui no Brooklyn, ele pregou. Eu falei, Ele é bom. Ele é rapaz, bom. depois que você pregou aqui, tá difícil pregar, viu? Porque o rapaz é bom, é muito bom, O viu? homem conhece Eu- tudo de grego, de hebraico, de trás para frente para trás. Ele é fera, ele é fera. mas você Um sabe que abraço, pastor Segundo. você sabe Pois que eu não, olho pastor. para ele hoje nas lives dele, eu fico olhando para ele, que quando ele veio para cá, ele era calvo, ele sempre foi calvinista e calvo, Cresceu, né? na quarentena cresceu o cabelo dele. Aí eu olho para ele e me lembro da música do Roberto Carlos. De que vale tudo isso se você não está aqui, não é? Um abraço, Ah, ele é Segundinho. gente boa. Pastor, que pena que a live está acabando. Ok, Nosso tempo é rápido. Quando a conversa é boa, a conversa passa rápida. E eu quero é verdade. agradecer a presença do pastor aqui, agradecer a esses testemunhos que o senhor contou também, a Glória a ação de Deus. Deus, Deus trabalhando na sua vida, recuperando a saúde, a conversão de pessoas, Deus agindo, o Espírito Santo de Deus trabalhando.
E, pastor, eu Verdade. queria convidar o senhor... Olha lá, o pastor Segundo falou alguma coisa aqui. Pastor O Carlos quê? Nunes, querido, uma honra muito grande ter ministrado nessa igreja querida. Querido pastor Cleverson, homens de Deus, saudade de vocês. Forte abraço, pastor Segundo. Abraço, Ah, Segundinho. pastor, gostaria de convidar o pastor para encerrar com uma palavra de oração. Daqui a Ok, pouquinho eu vou começar uma vigília também com a igreja. sim. Toda sexta-feira tenho reunido a igreja para orar, para que esse tempo de pandemia acabe, né? E possamos Verdade, ter pastor. tranquilidade, que os cientistas consigam aí, o mais rápido possível, descobrir uma vacina, um remédio para imunizar toda a população mundial. Obrigado, pastor. Ok. Um forte abraço. Abraço, Deus abençoe Cleverson. o senhor, sua família, toda a sua igreja aí, tá bom? Amém. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo findar de mais um dia. Obrigado por essa live, pela comunhão com o pastor Cleverson, com esses outros pastores que estão participando também. Agora eu quero suplicar uma ministério do colega, que o Senhor continue a usá-lo como instrumento útil e dócil em suas mãos. Peço que o Senhor abençoe para que hoje seja um culto abençoado, esse culto de vigília, que o Senhor ouça as orações do teu povo e traga bênçãos sobre a nossa nação, ó Deus. Suplicamos que o Senhor nos abençoe para que a ciência médica encontre realmente a vacina apropriada, certa para combater essa pandemia. Suplicamos por aqueles que estão nas UTIs, que o Senhor os tire de lá, Senhor Deus, com saúde, com vida. Suplicamos por aqueles que estão sofrendo pela perda dos seus queridos. Conforte, console os corações e abençoe as nossas igrejas, para que nesse tempo de quarentena tenhamos discernimento, sabedoria e poder do Espírito Santo para realizar a tua obra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos Amém. abençoe. Um Nos forte abraço, abençoe, pastor. que Deus Com te alegria. abençoe. Um abraço a Felicidades, todos que pastor. estão aqui conosco. Deus abençoe. Amém.